Você já parou para pensar que, por mais que às vezes a gente reclame da nossa cidade, do calor, do frio ou daquele vizinho barulhento, existem lugares no mundo onde a natureza simplesmente não te quer lá? Onde as condições são tão extremas, tão bizarras, que nenhum ser humano em sã consciência escolheria viver. Não por causa do preço do aluguel, mas porque a própria atmosfera parece conspirar contra a vida. Hoje a gente vai embarcar numa viagem por 5 desses cantos do planeta, lugares que são praticamente impossíveis de habitar. O farol eterno das tempestades. Se você acha que tempestade é algo que acontece de vez em quando, se prepare para conhecer o Lago Maracaibo na Venezuela. Esse lugar é simplesmente o lugar mais elétrico da Terra. O fenômeno tem até nome: Relâmpago do Catatumbo ou Farol de Maracaibo. E aqui cai muito raio, incontáveis vezes, no mesmo lugar. A ciência registrou isso de forma inacreditável. Estamos falando de uma média de 260 dias de tempestade por ano. Mas o que pega mesmo são os números. Durante o pico da estação chuvosa, em outubro, a região chega a ser bombardeada por uma média de 28 relâmpagos por minuto. Isso mesmo. Mas por que isso acontece? Não é maldição nem portal para outra dimensão. A geografia única do Lago Maracaibo é a culpada. Ele fica numa espécie de bifurcação da Cordilheira dos Andes, cercado por montanhas de 3 lados. De dia, o sol tropical evapora a água do lago e dos pântanos. À noite, ventos frios descem das montanhas e batem de frente com esse ar quente e úmido. Essa colisão cria nuvens gigantes de até 12 quilômetros de altura que viram verdadeiras usinas de eletricidade. É uma briga de ar quente com ar frio e o resultado é um show de luzes quase permanente. O brilho é tão intenso que os navegadores espanhóis, na época colonial, usavam esses relâmpagos como um farol natural para se guiar no Caribe. Imagina que loucura, um céu que nunca apaga. Apesar de ser um espetáculo visual, tenta morar num lugar onde o som do trovão é a trilha sonora constante. Um lugar onde você nunca sabe se o próximo raio vai cair a quilômetros de você ou na sua frente. Habitável? Para o ser humano comum, definitivamente não. O rio que ferve continuamente. Agora do céu elétrico, vamos para a água escaldante. É o rio Xanai-Timpisca, no coração da Amazônia peruana. O nome na língua local já entrega tudo. Significa fervido pelo calor do sol, mas o sol não dá conta de explicar o que acontece aqui. As águas deste rio chegam a atingir impressionantes 91 graus Celsius. Para você ter uma ideia, a temperatura de um café bem quente é por volta de 80 a 85 graus. A água deste rio é ainda mais quente. Não é difícil encontrar relatos de animais que caem na água e literalmente morrem cozidos. Qualquer mergulho desavisado é uma sentença de morte instantânea. Mas e aí, a pergunta que não quer calar: o que aquece esse rio? Normalmente águas termais assim estão ligadas a vulcões, mas aqui está a bizarrice. O vulcão mais próximo do Xanei-Timpisca está a mais de 700 km de distância. É longe demais para ter qualquer influência. A hipótese mais aceita pelos cientistas é que a água da chuva penetra por rachaduras no solo e desce muito fundo, entrando em contato com o calor extremo do núcleo da Terra e depois retorna à superfície como esse rio fervente. A Cidade do Sono. Saindo da América do Sul e indo para a Ásia Central, a gente encontra um fenômeno tão estranho que parece roteiro de filme de ficção científica. Estou falando de Kalat, no Cazaquistão, uma vila que ficou conhecida como a Cidade Adormecida. E não é um apelido poético, não. Em 2010, algo muito bizarro começou a acontecer. As pessoas simplesmente adormeciam. Do nada, moradores apagavam enquanto andavam na rua, enquanto dirigiam, no meio de uma conversa. E o mais assustador, eles não acordavam por horas, às vezes até dias.
Quando finalmente acordavam, estavam desorientados, com perda de memória, tontura e fortes dores de cabeça. Uma verdadeira epidemia do sono que afetou mais de uma centena de pessoas. No começo, ninguém fazia ideia do que era. As teorias iam desde envenenamento por radiação, já que há uma mina de urânio nos arredores, até complô dos moradores para fugir do trabalho. Acredite, já consideraram essa hipótese. Mas todos os exames de sangue dos moradores voltavam normais, o que deixava o caso ainda, mas sem explicação. Finalmente, depois de 5 anos de investigação, os pesquisadores encontraram a causa mais provável. O vilarejo estava sendo intoxicado por uma combinação de monóxido de carbono e outros hidrocarbonetos que vazavam de fendas no subsolo. A concentração desses gases na atmosfera local reduziu o oxigênio disponível e o cérebro sem oxigênio simplesmente desligava. É como se toda a cidade estivesse lentamente sendo sufocada enquanto dormia. O resultado? As autoridades não tiveram escolha. Evacuação total. Os habitantes de Kalat foram realocados para outras regiões. Hoje, a cidade está praticamente fantasma. Um lugar onde o próprio ar te derruba. Habitável? Só se você quiser tirar um cochilo. A Caverna Selada. Nosso próximo destino é para quem gosta de ar puro, mas que nesse caso é bem diferente. Estamos falando da Caverna Móvel, na Romênia. Este lugar é tão extremo que ficou completamente isolado do resto do mundo por incríveis 5,5 milhões de anos. Para você ter uma noção, isso significa que nenhum raio de luz solar entrou ali desde antes de os primeiros ancestrais humanos começarem a andar eretos. A caverna foi descoberta por acaso, e o que os cientistas encontraram lá dentro é uma atmosfera que, para nós, é um veneno puro. O ar é saturado de sulfeto de hidrogênio, aquele gás com cheiro de ovo podre. Respirar ali sem equipamento de proteção é um risco de vida. Como se não bastasse, nas profundezas da caverna, existe um lago de ácido sulfúrico tóxico. É uma química infernal que não dá chance para nenhum ser humano desprotegido. Mas aqui vem a parte mais fascinante. Apesar desse ambiente totalmente hostil, a vida encontrou um jeito. Nesse isolamento total, sem luz, com ar tóxico e água ácida, evoluíram 33 espécies únicas. Criaturas que não existem em nenhum outro lugar do planeta. São bichos que se alimentam da espuma e das bactérias que crescem nas rochas. Eles não precisam de luz, não precisam do ar que conhecemos. O Lago da Morte Radioativa. Por fim, vamos fechar com o prato principal da insalubridade. Se você achou que Chernobyl era o lugar mais radioativo do mundo, se enganou. Existe um lugar ainda mais letal. Estamos falando do Lago Karachay, localizado na Rússia, e ele é resultado direto de um dos maiores descasos ambientais da história. Durante a corrida nuclear soviética, as fábricas da região, parte do complexo nuclear de Mayak, simplesmente começaram a despejar toneladas de rejeitos radioativos diretamente nas águas do Lago Karachay. Acharam que era um bom lugar para jogar o lixo atômico. O resultado? A água desse lago é tão, mas tão contaminada que uma pessoa morreria em apenas 1 hora só de ficar perto da margem, sem nem tocar na água. Para impedir que o vento espalhasse partículas radioativas do lago para regiões povoadas, as autoridades russas tiveram que tomar uma medida drástica. Elas literalmente cobriram o lago com concreto, soterraram a morte. O Lago Karachay é, hoje, um monumento ao perigo invisível. Um lugar que não é só inabitável, mas um lugar que é uma ameaça ativa à vida em quilômetros de distância. A prova de que às vezes as ações humanas podem tornar um lugar tão mortífero quanto qualquer fenômeno natural.